Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre as desigualdades sociais que nós encontramos aqui no Brasil. Então é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, hoje nós iremos falar sobre as desigualdades sociais. Então, o que seriam as desigualdades sociais? Seriam as diferenças de renda entre as pessoas no acesso à moradia, aos bens de consumo e aos serviços, como a água tratada, coleta de lixo, atendimento médico, educação, entre outros. Então, o Brasil aí é um dos maiores países com desigualdades sociais. Então, nós temos uma concentração de renda entre um grupo de pessoas. Segundo o IBGE, em 2017, o grupo de 1% mais rico da população teve o rendimento mensal de cerca de R$ 28.000. Já o grupo dos 50% mais pobre ganhou, em média, R$ 754. A desigualdade social é um conceito que afeta principalmente países não desenvolvidos e subdesenvolvidos, onde não há um equilíbrio no padrão de vida dos seus habitantes, seja no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. A desigualdade social no Brasil é um problema que afeta grande parte dos brasileiros, embora nos últimos anos as estatísticas apontem uma diminuição. E por que nós tivemos essa diminuição aí? Pelos inúmeros programas que vêm sendo implantados para diminuir a pobreza e a desigualdade social. Então, por exemplo, o Bolsa Família, o ProUni, que dá uma oportunidade de você fazer uma faculdade. Então, são vários programas que estão beneficiando essa grande parcela da nossa população. Então, o primeiro tipo de desigualdade que nós vamos falar é da desigualdade econômica. Então, o que causa essa desigualdade econômica? Quais são os fatores que aumentam a desigualdade econômica no nosso país? A má distribuição de renda, então entra naquele tópico que a gente falou lá no começo. 1% dos ricos ganhando R$ 28.000, 50% da população mais pobre ganhando R$ 754 mensais. Uma má administração do recurso, então o Brasil é um país muito rico, mas ele é mal administrado, então a distribuição de renda ela é mal feita. Nós temos também uma lógica do mercado capitalista, consumo e mais-valia. O que seria então esse capitalismo e essa mais-valia? Seria a diferença aí pelo valor produzido pelo trabalhador e o salário que é oferecido para ele. Então, o que a gente pode tomar aí como exemplo? Um exemplo no supermercado. O dono do supermercado trabalha muito menos e lucra muito mais em cima dos seus trabalhadores. E por que isso acontece? Porque ele tem os meios de produção. Então, eles têm as ferramentas, ele tem o local, ele tem a mercadoria. É justo? Não. Por isso que entra aí na parte de desigualdade econômica. A gente não tem um preço justo pago pelo trabalho que é oferecido. A falta de investimento nas áreas sociais, culturais, de saúde e educação, falta de oportunidades de trabalho e a corrupção. Quais são as consequências que nós temos com isso? Depois de uma população passando por toda essa desigualdade social, qual que é a consequência, qual que é o resultado que nós temos disso? A pobreza, a miséria e a favelização, que são as favelas, a fome, a desnutrição e a mortalidade infantil. Tem muita gente passando fome no Brasil ainda. Nós achamos que a fome é um cenário distante de nós, que nós estamos aqui na região sudeste, a grande maioria dos pais de vocês estão trabalhando, tem uma renda, mas tem famílias que passam fome. Quando nós comentamos sobre a região nordeste, que é a região menos favorecida economicamente, a gente falou sobre a fome. A gente falou que é uma realidade para eles. Então, a região do sertão nordestino sofre muito. Claro, como a gente comentou quando a gente falou das regiões, que tem a parte do Nordeste, que é a parte rica, que é a parte desenvolvida. Aqui a gente está falando da parte pobre, a parte do sertão nordestino. Então, nós temos aí um aumento das taxas de desemprego, porque uma família que não tem alimentação, que não tem um saneamento básico, que não tem investimento em educação, ela não consegue se formar, ela não consegue estudar, logo aumenta a taxa de desemprego. Como a gente já comentou também, vários setores industriais estão com as ferramentas mecanizadas. Então, você precisa ter uma formação básica, sólida, para você conseguir desempenhar várias funções. Corte de cana.
Muitos dos trabalhadores que trabalhavam ali no corte de cana, que não se aperfeiçoaram, que não fizeram um curso, foram mandados embora, porque o corte manual da cana foi substituído pelas máquinas. Marginalização da parte da sociedade, um atraso no progresso da economia do país, aumento dos índices de violência e criminalidade. Por que nós temos esse aumento da criminalidade com a desigualdade social? A diferença que nós temos entre os ricos e os pobres. Tem uma pesquisadora da USP, a Ana Maria Bianchi, que fala que quando a riqueza e opulência convivendo com a miséria, aumenta o sentimento de privação do indivíduo, levando à violência. Como uma pessoa que mora na favela, que a favela também é um resultado da desigualdade social, já que é um tipo de moradia sem planejamento, sem qualquer saneamento básico, sem qualquer cuidado com a saúde e com a vida. A favelização está associada com as desigualdades sociais, que marcam a produção do espaço e a divisão de classes. Então, como eu mostrei para vocês na imagem, nós temos um lado rico e um lado pobre. E como uma pessoa que mora numa favela vai conseguir conquistar alguma coisa da vida de um jeito justo, não tendo as mesmas chances. Então, a desigualdade social aumenta a criminalidade, a favelização. A desigualdade que nós vamos falar é sobre a desigualdade de gênero entre homens e mulheres. O que essa desigualdade de gênero pode gerar? Nós temos um sexismo, isso seria um preconceito aí contra a mulher, contra algum sexo. Assédio verbal, teriam quando alguém diz coisas desagradáveis ou invasiva, pode ser até aquelas cantadas que nós mulheres recebemos na rua. O assédio sexual, a desigualdade salarial, e tem pesquisas que mostram que o homem ganha 25% a mais do que uma mulher desempenhando a mesma função. E a exclusão social. O feminismo, ele busca uma equidade de gênero. O que seria essa equidade? E não usar a palavra igualdade. Porque quando nós falamos de equidade, nós estamos falando de justiça, de dar oportunidades iguais, independente do gênero. Então, vocês podem observar aí na imagem que cada pessoa precisa de uma bicicleta adequada para conseguir andar de uma forma certa. E é exatamente isso que o feminismo busca. Nós não somos iguais. Homens e mulheres são diferentes, então as oportunidades também precisam ser diferentes. Então a palavra igual acaba com o sentido de pluralidade e diversidade. Lembrando, pessoal, que a violência contra a mulher no Brasil registra um caso de agressão a cada 4 minutos. E essas agressões, elas podem ser de vários tipos: abuso físico, sexual, psicológico, negligência, abandono, violência moral. Nós temos aí infinitas formas de violência contra a mulher e todas elas devem ser denunciadas. Então, vocês não precisam se calar. Se vocês conhecerem alguma mulher que sofre algum tipo de agressão, expliquem para ela que ela merece mais do que isso, ela merece mais do que esse tratamento. Toda mulher merece ser respeitada. E por último, eu coloquei para vocês que assim como nós temos no mundo dos adultos, as diferenças, as consequências dessa desigualdade de gênero, nós também observamos nas tarefas de casa. Então, os meninos, por exemplo, desempenham muito menos funções em casa, como forrar a cama, fazer um almoço, limpar uma casa, dobrar uma roupa. Funções simples, eles desempenham muito menos do que uma menina. Então, vocês podem observar aí na tabela, vou colocar um exemplo para vocês. Limpar a casa. Os meninos praticam 11% e as meninas 65%. Então, isso é uma desigualdade de gênero também. As tarefas não são bem divididas. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário, com as atividades, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo e até semana que vem. Tchau!